Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã, quinta-feira, 7h30. Estou por aqui para a gente aprender, compartilhar, dividir, conversar, papear, enfim, né? Evoluir. Bom dia quem tá entrando aqui, vamos ver, Letícia, Carol, Rafael... Tem psicólogas também, Elaine, Fernando, Andressa, Ana Paula, Carolina, Cláudia, Luziana, Roberta, quem mais? Kelly. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tanto vocês que estão aqui ao vivo, quanto aqueles que vão assistir depois esse vídeo pelo YouTube, ok? Sem mais delongas, vamos direto ao assunto, porque daqui a pouquinho eu tenho que sair e levar as crianças para a escola. Mas o que nós vamos falar hoje mesmo? Como ensinar a criança a resolver problemas. Você acha que ensina o teu filho a resolver problemas? Ou você resolve os problemas para a tua criança o tempo todo? Por que eu escolhi esse assunto para a gente falar? Porque nós, enquanto pais, a gente tem o hábito, ainda que de forma inconsciente, ainda que a gente não perceba ou não saiba disso, a gente tem o hábito de resolver o tempo todo o problema para a criança. A gente tem o hábito de dizer para a criança o tempo todo como ela deve resolver os seus conflitos, né? Como ela deve fazer para alcançar o que ela deseja, como ela deve se comportar, como ela deve agir, como ela deve pensar, inclusive. A gente às vezes quer comandar o pensamento da criança. E normalmente a gente faz as coisas do jeito que daria certo pra gente, do jeito que faria sentido pra gente, enquanto indivíduo, enquanto temperamento, né? E a gente não para pensar o que é que seria necessário, o que daria certo, o que seria útil para a criança, porque ela é um outro indivíduo, né? Ela tem um outro temperamento. Ainda que teu filho seja muito parecido com você, ainda que ele tenha o mesmo temperamento que o seu, ele é diferente. Né? Se a gente for estudar os perfis comportamentais, existem 4 tipos de perfis, e se a gente olhar para cada um deles, as características são sempre as mesmas nas pessoas, mas a intensidade dessas características, ela é diferente. Né? Às vezes eu posso ser uma pessoa comunicativa, eu posso ser alguém que adora estar no meio de pessoas, eu posso ser alguém que não gosta de rotina, que gosta de inventar coisas novas todo dia, mas ter isso no meu temperamento como característica com menos intensidade do que meu marido, por exemplo, que pode ser muito mais comunicativo que eu, gostar muito mais disso do que eu. Por quê? Porque somos diferentes, as pessoas não são iguais. Além disso, temos os valores e princípios diferentes, atitudes preferenciais diferentes, entre tantas outras coisas que quando a gente estuda perfil comportamental, quem já estudou comigo sabe, a gente acaba enxergando a pessoa num todo e entendendo as coisas de um jeito bem diferente. Por isso que a gente tem que estimular a criança a resolver problemas. Gente, a educação tradicional, ela não ensina nada da gente resolver problemas. A educação tradicional, ela faz a gente sofrer por ter problemas, tá? Então, por exemplo, quando a criança erra, né, ela pegou um brinquedo, uma criança pequenininha, ela pegou um brinquedo emprestado, ela pegou um brinquedo na marra de um amigo e ainda empurrou o amigo, né? Na hora, a nossa amígdala cerebral, ela também é ativada, assim como na criança, isso é ativado o tempo todo, né? O que é a amígdala, Gabi? É uma região do cérebro responsável pelos sentimentos, pelo sentir, pelas emoções. Ela não tem racionalidade, né? E ela foi feita ali pra gente sobreviver. Então ela pensa em lutar, em correr ou em fugir, diante de ameaças, diante de perigos, diante de riscos. E a criança, ela sente que ela está em risco o tempo todo, porque ela está aprendendo ainda a se socializar, certo? Ela está aprendendo ainda a dividir, a cooperar, ter responsabilidade, empatia, todas as outras e tantas outras habilidades de vida que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, a nossa amígdala cerebral ela também é ativa. E diante daquilo, além das amígdalas, existem as nossas crenças da amígdala, né? Uma só. Existem também as crenças que a gente adquire ao longo da vida. Então, quando a gente olha aquela cena, já vem uma informação pra gente de que se eu não ensinar, se eu não corrigir, se eu não educar firme naquele momento, né?
Meu filho vai pensar o que da vida, né? Ele vai resolver as coisas batendo, ele vai resolver as coisas empurrando, ele não vai dividir. E aí eu tenho talvez dentro de mim algo que eu quero que o meu filho seja muito gentil, muito solidário, muito cooperativo. Então, a hora que eu vejo aquela cena, tudo isso em questões de milésimos de segundo são ativados dentro de mim. Tudo isso. Tudo isso ativa dentro de mim. E aí o que acontece? Eu vou no impulso, né? Eu vou para resolver, eu vou para lutar, né? Eu vou para resolver aquilo e deixo de fazer com que a criança resolva, né? E aí eu vou até a criança e falo: ei, não faz assim com o amigo, devolve para ele. Olha eu resolvendo o problema, né? Não faz assim, para com isso, pede desculpa. Olha eu resolvendo o problema. Gabi, mas eu tenho que ensinar. Sim, mas a gente precisa ensinar com equilíbrio. E nem sempre eu tenho que dizer para o meu filho como é que ele vai resolver aquilo. Primeiro, que quando eu estou resolvendo o problema para ele, eu não estou ensinando ele a entender o que está acontecendo com ele naquele momento. Por que ele puxou o brinquedo? Por que ele empurrou o amigo? Por quê? O que está acontecendo dentro dele para ele agir daquela forma? E como é que ele vai fazer para resolver aquilo de um jeito diferente, para lidar com aquilo? Porque se eu não ensino meu filho a resolver e a se entender, ele vai continuar repetindo comportamentos. Crianças que têm comportamentos que se repetem, crianças que têm comportamento que você não está conseguindo controlar, é porque você não achou a necessidade ferida. Você pode até saber qual é a necessidade dela, só que você não está atuando em cima dessa necessidade. Às vezes você acha que ela está precisando de atenção, que ela está com ciúmes, e aí você dá muita atenção, mas não resolve nada, porque parece um pote vazio, né? Um pote furado, que quanto mais você dá, mais pinga, mais vaza, e aí mais quer, nunca enche, nunca tá cheio. Né? Às vezes você acha que ela precisa de limites, e ela tem que ter firmeza, e aí você dá, e essa criança vira mais rebelde, mais agressiva com você. Então, às vezes você até imagina o que seja necessidade, mas tá dando a medicação errada, né? Resolvendo o problema do jeito errado. Então, a gente precisa ter uma educação onde a gente comece a estimular essa criança nas soluções dos conflitos que ela mesma se coloca muitas vezes, que ela mesma se depara, que ela mesma cria muitas vezes, porque a infância é assim, né? A gente também é assim. Uma coisa que a gente tem que entender também de problemas, né? Quando a gente escuta a palavra problemas, dá um calafrio, né? Dá aqueles arrepios assim nas costas, você já fala: ai meu Deus do céu, eu quero evitar problema. Isso vem também da nossa educação. Diante dos erros lá atrás, diante dos problemas vividos lá atrás, a gente foi julgado, né? Alguns apanharam, outros ficaram muito de castigo, outros foram muito humilhados na frente das pessoas. Então hoje, quando a gente se depara com situações de erro, ou de problemas, ou de brigas e de conflitos, isso ativa memórias, né? Conexões na gente, que eu chamo de gatilhos, que não são positivos. Então, esses gatilhos positivos, eles trazem, ainda que de uma forma inconsciente, uma lembrança de dor, muitas vezes, de tristeza, muitas vezes, de raiva, muitas vezes. Então, para fugir daquele sentimento negativo que tudo aquilo está me trazendo, eu vou agir de uma forma que talvez não seja a forma necessária para o meu filho, mas ela era necessária para mim naquele momento. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Escreve aqui para mim. Sim, faz sentido. Coloca suas dúvidas que eu vou tentar responder ainda agora de manhã, pra gente ir caminhando junto na mesma trilha neural aí, pra vocês aprenderem, entenderem o que eu tô falando, gente. Então, a gente, como foi educado assim, a gente acaba agindo pelas nossas emoções e por aquilo que faz sentido pra gente naquele momento. E tem duas versões para vocês entenderem resumidamente, não são as únicas, né? Mas para vocês entenderem resumidamente, duas versões. Diante de uma forma de enxergar a educação, tá? Então vamos supor que, vou dar um exemplo vivo para vocês que vai ser mais fácil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela me contou que uma vez ela disse que estava com dificuldade para terminar a faculdade, que ela não queria parar, mas ela não estava conseguindo pagar, enfim. E ela ia ter que, talvez, desistir daquela faculdade. Ela estava muito triste.
E as pessoas que estavam em volta dela estavam tentando opinar sobre a vida dela. E uma das pessoas disse para ela assim: ah, mas eu não queria ter feito direito, eu queria ter feito outra coisa, né? Não lembro direito o que era, aeronáutica, não lembro direito. Eu queria ter feito outra coisa, mas meus pais não tinham condições de pagar. E na vida é assim, eu acabei fazendo direito. Então, você vai ter que fazer aquilo que você consegue fazer. Você tem que fazer aquilo que você consegue pagar. Não tem que fazer aquilo que você quer. Entenda que às vezes o que você quer você não vai ter. Então vai lá e faz o curso que você tá podendo pagar, ué. Vai dar tudo certo. Eu trabalho hoje, tô bem. E vai dar tudo certo. O que eu tô querendo explicar pra vocês em relação a esse exemplo? Para ele, quando ele entendeu que ele não poderia fazer a faculdade que ele gostaria, ele não rebelou aquilo, ele repetiu aquele padrão, ele se conformou, ele pegou e aceitou aquilo, mas ele aceitou de um jeito inativo, digamos assim. Às vezes a gente aceita porque a gente entende que é isso que a gente pode ter, só que a gente fica com aquela vontade de querer fazer diferente depois. Eu ainda posso, ainda vou lutar por isso, sabe? E muitas vezes a gente aceita e fala, essa é a minha sentença, eu não tenho como mudar, eu me conformo com a mediocridade. E aí, por que mediocridade? Porque não é aquilo que me faz feliz, entende? Mas eu me conformo com aquilo, tanto que essa pessoa não é feliz atuando como advogado. Mas ela acha que é a única coisa que tem pra ela, e advogado é muito bom, é um cargo muito bom, então não tem que reclamar. E ele estava dando a mesma instrução para outra menina. Por quê? Porque para ele aquilo faz sentido, é familiar, eu aprendi desse jeito e eu aceitei, então toma para você. Quem disse? Quem disse que ela tem que aceitar fazer uma faculdade que não é o que ela quer? Só porque ela não tem condições financeiras? Quem disse que ela tem que entender que isso vai ser a sentença da vida dela? Cadê estimular a sonhar, estimular a resolver o problema? Você não consegue hoje, mas você consegue essa? É legal essa pra você? Então faça essa, guarda seu dinheiro, invista depois na outra, faça 2 faculdades, faça 3, o seu é o limite, você é nova, vai conquistar seus sonhos. Que sonhos? Se um dia os meus foram apagados. Então ninguém tem que sonhar. Então esse é um cenário. Qual é o outro cenário? O outro cenário é da pessoa, vamos imaginar a mesma situação desse exemplo, só que uma outra mente, né? Um outro jeito de olhar para as coisas. E aí, esse menino, ele poderia ter sentido raiva, falado, meu pai me obrigou a fazer essa faculdade, eu não queria ter feito. Que já aconteceu, inclusive comigo, quando eu estudava, eu tinha um amigo que ele fez a faculdade inteira de Direito porque o pai obrigou ele a fazer. E ele não gostava de fazer, ele queria fazer outra, e o pai falou que a outra não ia pagar para ele fazer, porque não tinha condições de pagar a outra, que tinha que fazer isso e ponto. Ele concluiu os 5 anos do Direito e quando a gente se formou, ele pegou o diploma, devolveu na mão do pai dele, ó, foi embora no mundo, caiu na vida, foi fazer outras coisas, rebelou totalmente. Ia viver outra coisa, não ia fazer faculdade, não ia trabalhar, ia viver da natureza, ou seja, rebelou totalmente. Então, a gente precisa enxergar que, às vezes, a percepção que a gente tem para as coisas, ou ela caminha de uma forma repetida, ou seja, eu reconheço como familiar, eu aceito aquilo e eu repasso, ou ela é oposta, eu quero fazer completamente diferente. Então, tem pais que foram educados na base do castigo, na base da violência, e enxergam isso como dor e hoje são muito permissivos, não conseguem definir limites, não conseguem impor limite para os filhos. Tem pais que foram criados na base da superproteção, da permissividade, né, do carinho com os pais e hoje enxerga isso talvez como algo muito frágil, que me tornou frágil e acaba rebelando, sendo autoritário. Tem pais que entendem que aquilo é certo e repetem o padrão, tem pais que entendem que aquilo é errado e fazem o oposto. Então, se eu não tiver consciência do que foi bom pra mim, do que não foi bom pra mim, eu vou repetir o padrão ou rebelar o padrão. Gabi, mas tá errado rebelar? Não é questão nem de estar errado. A questão é, se eu não fizer as coisas conscientes, eu tô dando pro meu filho o que faz sentido pra mim, não o que faz sentido pra ele. Entende? Eu tô resolvendo as coisas por mim, não tô resolvendo as coisas pelo meu filho. Então, às vezes, a criança tá passando por algum problema e você se sentiu muito abandonado na infância. Ninguém te ajudou a resolver suas coisas. Você foi muito sozinho na sua infância. Agora você quer resolver tudo pro teu filho. E aí você deixa de ensinar ele a resolver problemas. E você resolve os problemas pra ele,
porque isso faz sentido para sua criança interior. Isso é bom para você. Você acha que isso é o necessário para ele porque era o necessário para você. Entende, gente? Mas às vezes não é. Porque às vezes a tua criança tem outro temperamento e resolver os problemas para ela vai tornar ela uma criança infeliz, cheia de crenças negativas, às vezes arrogante, antipática, né? Mesquinha ou frágil, triste, incapaz, inadequada, entende? Então a gente tem que olhar o cenário de uma forma diferente, entender a minha história. Por isso que eu falo tanto da mentoria da criança interior, né? Que aconteceu 2 turmas já ano passado e agora dia 7 de março tem a 3ª turma da mentoria da criança interior que vai começar. E que é maravilhoso porque transforma a gente de dentro para fora, faz a gente se entender a nossa infância, porque eu tenho as escolhas hoje, porque eu tenho esses pensamentos hoje, porque eu sou assim hoje. Eu entendo olhando lá para trás e começo a querer agir diferente, né? Ter recursos para agir diferente. Porque muitas vezes eu quero agir diferente, mas eu não sei como, porque eu não tenho recurso. Então dentro da mentoria a gente também vai ter esses recursos, né, pra gente conseguir agir diferente. Então, se você tem também interesse em saber mais sobre isso, depois clica lá no link da bio, conversa com a Anabel, que eu acho que ainda tem algumas vagas para você vir para essa 3ª turma de 2022, que vai ser maravilhosa, eu tenho certeza, tá? Vai ser dia 7 de março, é o início da turma. Mas, gente, voltando aqui. Gabi, e como que eu ensino meu filho a resolver problemas? Primeiro de tudo, eu tenho que parar de castigar e de punir a minha criança quando ela erra. Se eu castigo, se eu bato, se eu brigo, se eu puno de alguma forma a minha criança quando ela erra, eu não estou ensinando ela a resolver problemas, eu estou ensinando ela a sofrer pelos problemas. Entende? Entende? Punir é ensinar a criança a sofrer por problemas. Nós precisamos ensinar a criança a resolver problemas. Gabi, mas o que eu faço? Existem várias formas de lidar com o erro da criança. Às vezes a gente vai ter que ser firme, conscientizar ela para algumas coisas, deixar que ela passe por consequências. Então, consequências das próprias escolhas é uma atitude muito importante que nós pais temos que deixar a criança passar em algumas situações, sendo base e apoio. Não é só eu falei, bem feito, eu avisei, não é isso, não é humilhar o teu filho, eu tô certo e você tá errado. Entende? Então toma cuidado também com essa comunicação de a gente falar, eu sabia, eu tinha certeza, né? Então a gente tem que ser base. Eu imagino que seja ruim pra você, eu imagino que você não esteja feliz com isso, eu sei que não foi fácil, e a gente tá ali como base, como apoio. Cada temperamento vai exigir um acolhimento diferente. Então você também tem que entender sobre o temperamento do teu filho, para acolher ele do jeito certo. Se ele for muito dominante, se passar muito mão na cabeça dele, não vai rolar. Se ele for muito sensível, se for muito firme com ele, também não vai rolar. Então a gente tem que entender isso. Mas deixar que as crianças passem pelas consequências é importante. Às vezes o teu filho, são coisas tão simples, gente, que a gente erra, sabe? Às vezes o teu filho, você vai preparar o lanche da escola dele. E você fala, o que você quer comer? Isso ou isso, né? Você dá escolhas assim, limitadas, né? Não vai falar, o que você quer comer? Quer comer batata, quer comer chips, quer comer pipoca. Não, filho, você quer levar isso ou isso de lanche? Eu quero levar isso. Já deixei ele decidir. Tá, eu vou colocar então 2 pedaços na sua lancheira. Não, eu quero só um. Aí você vai falar, mas filho, um é pouco, você vai ficar com fome. Não, mas eu quero só um. E aí você tem e fala, não, eu vou botar 2, você vai comer 2. Deixa comer só um. Deixa ele sentir que ele vai ter fome, mas a Gabi vai ficar com fome. Eu sempre vai aprender. A gente quer proteger o tempo todo, a gente quer resolver o problema o tempo todo. E aí a gente não deixa a criança criar o músculo da resiliência, a lidar com aquilo, a pensar fora da caixa. Quando o filho tiver com problemas para você, ao invés de já resolver esses problemas para ele, faça perguntas. E como que você sentiu? E o que você entendeu de tudo isso? E como que você acha que a gente poderia resolver? Né? No exemplo primeiro que eu dei no início dessa live, quando a criança vai lá e puxa o brinquedo do outro amigo, abaixa da altura dele, né? Olha pra ele e fala, ei, cara, o que tá acontecendo aqui? Eu vi que você puxou o brinquedo, por que você fez isso? Ao invés de falar, não faça isso, devolve pro amigo. Quando teu filho mente pra você, ele já é mais velho, e ele chega a mentir pra você, não chegue com a mão na cintura falando, escuta aqui, eu tô sabendo de uma coisa, o que tá acontecendo? Eu sei que você mentiu pra mim, fala a verdade, você vai ficar de castigo. Baixa na altura dele e fala, filho, eu acho que você sentiu medo de me contar a verdade. Por quê?
Entende? Como que nós vamos resolver isso? Imagine se você decide agir dessa forma sempre, tentando inventar coisas, não me contar o que realmente está acontecendo. Como é que eu vou confiar em você? Aprenda a tirar a reflexão do seu filho. Não seja o cérebro pensante dele o tempo todo. Você não sabe o que está na cabeça dele o tempo todo. Você não sabe o que está no coração dele o tempo todo. Queira ouvir um pouco. Sabe? Queira entender um pouco. Vai estimular a sua criança a resolver problemas. Vai estimular a sua criança a autonomia, a autenticidade, a autoconfiança. À medida que ela percebe que ela é capaz de resolver aquele conflito e que ela entende o que está acontecendo e ela entende o que o comportamento dela causou nela e no outro e no ambiente, ela tem maior condição de se autorresponsabilizar por aquilo e começar a agir diferente. Mas se é você quem vai lá e aponta o dedo, se é você quem vai lá e briga, sem entender os motivos do seu filho, sem perguntar, sem deixar que ele fale, sem conduzir as coisas de um jeito diferente, você passa a ser o pai chato e a mãe chata, que só dá bronca, mas não entende o meu lado. E aí o que você fala é só sermão, mas não tem aprendizado. É por isso que a criança não muda e ela continua do mesmo jeito, repetindo padrões de comportamento, tá? Vamos ver que tem um monte de perguntas que vocês estão fazendo pra mim, eu tô passando batido. Deixa eu tentar ler algumas aqui. Sim, faz sentido. O meu filho, quanto mais fácil ele fazer uma coisa, ele não faz. Quanto mais fácil ele fazer uma coisa, ele não faz. Isso, porque tá no comando o tempo todo, né? Nessa hora que meu filho tirar o brinquedo do colega, como deu falar? Dá um exemplo, por favor. Acho que eu já dei, né, gente? Já falei aqui. Gabi, meu enteado tem 13 anos e o pai dele conversa muito com ele para ele estudar, mas ele não quer de jeito nenhum. E muitas vezes meu noivo quer obrigá-lo, eu tenho que instruí-lo para não fazer isso. 13 anos já não é mais criança, partiu já para a adolescência. Então a percepção dele é completamente diferente. É por isso que eu falo, se você tem filhos até 12 anos, haja rápido, não espera para amanhã. Não, eu vou fazer curso amanhã, ano que vem, vou tentar. Não, faça já, resolva já. Vá atrás de consultoria, vá atrás de terapia, vá atrás de livros, estuda antes dos 12, porque é muito mais fácil a gente mudar uma mentalidade antes dos 12 do que depois. Não que não seja possível, mas dá mais trabalho, porque agora aos 13 anos ele tem as próprias percepções. E não é só conversar, porque tem que resgatar relacionamento. Esse pai precisa resgatar o relacionamento com o filho, para que diante desse resgate vocês reconstruam a confiança, a admiração. Se a criança confia, admira você, se ela escuta você, o que você fala tem peso para ela e aí ela vai tentar fazer. Agora, se você não admira, se a relação é conflituosa, se a relação tem feridas, e pelo contrário, quanto mais eu falar, mais meu filho vai rebelar. Porque o que ele quer é provar pra você que ele é diferente de você, porque ser igual a você, fazer o que você quer que eu faça me incomoda porque eu tô ferido por dentro. Então não é só simplesmente sentar com esse adolescente de 13 anos e falar, fala assim com ele, faz assim. Esse pai precisa trabalhar o resgate desse relacionamento, tá bom? Que com certeza tá ferido, tá? O que mais, gente? Quando será a mentoria da criança exterior? Dia 7 de março começa as aulas, mas as inscrições já tá rolando, tá? Oi, Lu, bom dia! Ela é maravilhosa, meninas. Luciana Belomo é dentista do meu filho, gente, ortodentista. Se vocês estiverem precisando de uma, segue aí a garotinha, tá? Ju, Gabi, dá um exemplo de como ensinar da forma certa. Por exemplo, o da criança tirar o brinquedo do outro. Gente, acho que eu expliquei, né? Vocês devem ter mandado isso antes de eu explicar. Gabi, eu cresci com meus pais separados e desde cedo tive muita responsabilidade, porque minha mãe saía para trabalhar e eu sempre cuidei de casa e eu percebo que tive um amadurecimento precoce. Faz sentido? Com certeza. E aí, tudo que a gente vive na nossa infância tem ganhos, tá? Tem perdas, mas também tem ganhos. Então, esse personagem que você adotou de ter que resolver, de ter que fazer desse amadurecimento precoce, te trouxe ganhos. Você provavelmente resolve as coisas, sabe se livrar das situações com mais facilidade, só que muitas vezes deve se sentir sobrecarregada, muitas vezes deve se sentir sozinha, talvez tenha dificuldade em demonstrar sentimentos, em demonstrar sua vulnerabilidade, seu cansaço. Isso te traz um peso muito grande, falta empatia para você. Às vezes, né, pode faltar essa pausa,
né, esse olhar diferente, essa sensibilidade, né? E é por isso que tem que tratar essa criança interior, para você poder equilibrar tudo isso, ser uma mãe muito melhor, uma pessoa muito melhor, uma esposa muito melhor, tá? O que mais, gente? E quando se tratar de transtorno positivo desafiador, o TOD? Tem uma live no YouTube, onde eu fiz com uma psicóloga, que eu adoro, a Ari, minha prima, inclusive. Assiste lá, tá? Procura lá, Cris, que nós fizemos uma live falando sobre o TOD, e aí você vai entender melhor. Mas o TOD, gente, pra mim, o TOD ele é reflexo do ambiente, é uma criança de temperamento muito forte, que não conseguiram, os pais não conseguiram dar essa orientação, conduzir da melhor forma, e esse ambiente, ele proporcionou comportamentos desafiadores ainda maiores pelo temperamento. Então, desencadeia alguns transtornos, mas é típico de um temperamento que tinha uma predisposição para isso, e o ambiente em conflito acaba acentuando tudo isso, tá? Você tá muito linda, Gabi. Oh, obrigada, Carola. Um beijo, saudade de vocês. A Carola é da mentoria da Criança Interior, segunda turma. Quem mais? Tira as dúvidas aí. Qual leitura você recomenda sobre o TOD? Tem um livro muito bom. Eu emprestei ele para uma pessoa ler, ela não me devolveu ainda. Ai, como é que chama? Me lembra depois por direct, eu vou tentar achar esse livro, pedir pra ela mandar uma foto e coloco pra vocês no story, tá? Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso. Vou assistir essa live sim, obrigada. Gente, então é isso que eu queria passar hoje pra vocês, 8 horas já, tem que ir. Ensine os seus filhos a resolver problemas, não punindo, não castigando. Façam perguntas antes de dar sermão, aprendam a entender o que aconteceu. Vá conduzindo o seu filho para aquilo que você quer que ele aprenda, de uma forma que ele te dê a resposta que você gostaria que ele desse, que você gostaria que ele aprendesse. Perguntando. Busque fazer com que ele resolva aquele problema, não fique o tempo todo sendo o cérebro que resolve para ele. Né? Ajude ele a resolver, dê soluções, mais de uma, e deixe que ele circule entre essas escolhas. Como é que eu vou resolver? Assim ou assim minha mãe sugeriu. Você pode sugerir, você deve sugerir, você é mãe, você é adulta preparada, você é pai, né? Só que não o tempo todo, e não o tempo todo desse jeito. Às vezes você vai dar escolhas e a criança vai transitar ali dentro dessa escolha. Deixe seus filhos passar pelas consequências das próprias escolhas, não superproteja a sua criança, não mime a sua criança, não impeça que ela sofra. Mas eu não quero que ela sofra. Às vezes ela tem que passar por aquilo, para ela aprender que o jeito que ela escolheu não foi legal, para ela aprender a resiliência, seja a base de apoio quando ela passar por isso. Diga pra ela que você imagina que não esteja sendo fácil, que você tá ali para ajudar ela a resolver aquilo, mas dê a confiança toda para ela, devolva nela tudo isso. Você tem que ser a base, mas você não tem que ser o que faz ela andar, entende? Seja só o piso, mas ela tem que mover as perninhas. E você tem que fazer isso na base de muito diálogo, de muita conversa, de muitas perguntas, para que ela reflita. E essas reflexões tragam aprendizados. Ok? E é isso, pessoal. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê de novo terça-feira, 7h30 da manhã. Eu vou estar por aqui. Não esqueçam que ainda está rolando as inscrições da mentoria da criança interior. E eu espero vocês. Quem puder participar vai ser maravilhoso, tá? Isa disse, mamãe, a prof é bem mandona, viu? Levantei da cadeira e ela falou, sempre fica sentada. Não deu escolha não. Viu? O lindo é que as crianças, quando a gente começa a trabalhar isso, elas enxergam a violência nos outros. A tua filha, Jaque, ela enxergou a violência na professora. E às vezes é uma violência que a gente acha que é só uma liderança, né? Existem formas de liderar que são motivacionais. Existem formas de liderança que são opressoras. E a sua filha tá conseguindo enxergar isso, tá bom? A live vai ficar salva assim, gente, no YouTube, tá? Depois eu vou baixar ela e vou botar ela lá, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus, fui!